Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Dia de Vasco, dia de jogo. Então já acordei como? Com a camisa do jogo do nosso ministro da Defesa, Léo Jardim, a segurança em pessoa. Chega deixando o seu like já aqui no nosso canal, se inscreve no Fanático Vascaíno, comenta quanto vai ser o jogo hoje e, claro, as questões judiciais, porque o Vasco está numa erosão acelerada da parte financeira, o caixa do Vasco está lá para baixo. O que está acontecendo? Despencou de 59 milhões para 17 milhões? Como assim, de março para hoje? Vamos entender isso e, claro, falar das mudanças na equipe para o jogo de hoje, diante da equipe do Palmeiras. Então vamos embora, vamos juntos? Gente, olha só, vamos lá. Começar falando sobre esse assunto que chama a atenção na thumb. Logo de cara a gente vai debater o tema, que é envolvendo a recuperação judicial, porque a administração judicial apontou que o Vasco está passando por uma erosão acelerada do caixa. O que significa isso, torcedor? Segundo o estudo feito pelo administrador judicial, que tem que gerir todo o processo envolvendo a recuperação judicial pedida pelo Vasco da Gama, o plano apresentado de pagamento aos credores, não é? Eu peço recuperação e saio tocando barco, não é assim. O administrador judicial, debruçado no processo, diz o seguinte: olha, o Vasco está pedindo um empréstimo de 80 milhões de reais, dando como garantia as cotas que ele tem ainda sob o seu domínio, 30%, ele vende 20%. Ou entrega 20 caso não pague a dívida com a instituição financeira que irá fazer. Juros de 7% ao ano. Tudo isso está sendo avaliado. Já houve um parecer inicial dando, olha, o seguinte sentido: não aprovamos. Nos moldes que foram levados para a justiça, não é uma boa, queremos outros detalhes e tudo isso faz parte. O problema todo é que o administrador judicial, debruçado nas contas do Vasco, alertou para a queda financeira. E isso é que explica o empréstimo pedido de 80 milhões. Porque em março desse ano, o caixa tinha 59 milhões de reais. O Vasco tem sido uma instituição que tem mantido os salários de jogadores e funcionários tudo em dia, não há atraso. Tem pagado algumas dívidas, obviamente, tem que pagar, né? Não tem jeito, mas enxerga até o final do ano, com as receitas que são recorrentes do Vasco e projetadas, um déficit. Ah, mas se for campeão da Copa do Brasil, esse empréstimo que o Vasco está pedindo, ele morre. Verdade? Só de prêmio por ser campeão, 77 milhões de reais. Beleza. Mas e se não for campeão? E se não avançar a final da Copa do Brasil? Até porque o segundo colocado também fatura alto, 33 milhões. Mas vamos lá, vamos pegar a erosão acelerada do caixa. Tinha 59 milhões em março desse ano, agora, em outubro, né? Esse levantamento foi feito até a data de ontem, caiu para 17 milhões. A gente está falando de um valor que caiu 59 para 17, 42 milhões de reais. Pô, o Vasco está gastando pra caramba. E não está arrecadando tanto. Por isso, o pedido do empréstimo, que até agora não foi aprovado. Ontem, inclusive, o Anselmo Góes trouxe a notícia de que o Fluminense também entrou na justiça para que a justiça não reconheça esse plano de credores oferecidos, né, ao judiciário como forma de pagamento, porque entende que a diretoria do Vasco está sendo contrária ao que diz a CNRD, porque há um débito contra o Fluminense e que o Vasco jogou para o pagamento das dívidas, como tem feito com outros credores. O Vasco tem credor que não pagou. O Jorge Salgado, ex-presidente, é um deles, e que não está aceitando também esse deságio de mais de 90%. Enfim, essa discussão prossegue. Fato é que até agora o empréstimo não foi aprovado
e eu acho que nos moldes apresentados ele não vai ser aprovado. A Justiça está postergando alguns pedidos do Vasco, que vai ter que apresentar melhores argumentos. O problema todo é que faltam 3 meses para acabar o ano. Como é que paga essa conta aí até o final do ano? Não é fácil. Ah, mas se o Vasco terminar bem o Campeonato Brasileiro, bater campeão, isso tudo termina. Ok. Feeling, tá? Minha sensação. Se o Vasco não bater campeão da Copa do Brasil para faturar 77 milhões de reais como premiação, se ele não conseguir o empréstimo, não conseguir o empréstimo para poder colocar 80 milhões de reais no caixa, o Vasco vai ser obrigado a vender o Ryan. Há uma expectativa, inclusive, que ele seja convocado hoje para a seleção brasileira e tal, mas, independentemente disso, o Vasco vai ter que queimar um ativo. E ele é o ativo mais valioso nesse momento. Ah, então se vier uma proposta de 20 milhões de euros, o Vasco vai vender? Vai ter que vender. Como é que vai terminar o ano? Devendo. Não há aporte, não há investidor. Esse é o cenário atual do Vasco da Gama. Qual é a sua torcida, Fábio? Que o Vasco bata campeão da Copa do Brasil, não só pelo título, pela vaga na Libertadores, para poder ter o recurso de 77 milhões de reais. Ele não precisaria do empréstimo, tocaria o barco, finalizaria 2025, tudo pago, tudo moralizado, vamos para 2026 com outras projeções, com outras receitas, com outros patrocínios, porque muitos vão mudar, alguns terminam inclusive no fim desse ano, inclusive o patrocinador Master, vai sair a capa aqui e vem a Nike, enfim, você vai buscar recursos. É o que vai acontecer. Bom, vamos falar sobre o time que hoje enfrenta o Palmeiras. Há 10 anos o Vasco não vence o Palmeiras jogando em São Paulo. Mas escritas foram feitas para ir ao chão, para terminarem. Por que não confiar que o Vasco hoje possa terminar essa escrita? O time vem jogando bem, vem passando confiança para o torcedor, vem trazendo elementos que levam o torcedor a ter cada vez mais confiança no desempenho / resultado, vide o mês de setembro. Ah, mas não tem o Carlos Cuesta hoje do lado do Renan, do Robert Renan. Verdade. Uma perda e tanto. O Vasco não ter o seu zagueiro central com um edema na coxa, na parte do adutor. Mas ali vai entrar o Lucas Oliveira, que tem entrado bem. Entrou bem contra o Flamengo, entrou bem contra o Cruzeiro. Por que não utilizá-lo? No meio-campo, sem o Barros, que é outra peça que vai fazer falta, tem o Tietê. Ah, mas ele não vai aguentar 90 minutos quando ele cansar. Tem o Paulinho para entrar, o próprio Cocão. Ué, tem que ir para o jogo. E lembrando que nos últimos 3 dos 9 pontos disputados, o Vasco conquistou 7. Então não é terra arrasada, não é achar que o Vasco vai entrar já derrotado, não. Dá para trazer um bom resultado. O que é um bom resultado? Um empate hoje. O que é um excelente resultado? A vitória. O que é um resultado ruim? A derrota. Ah, mas não é péssimo perder? Ué, para o Palmeiras não. Péssimo foi perder para o Vitória. Péssimo foi empatar com o Ceará em casa. Isso foi péssimo. Os demais resultados que eu estou falando são todos dentro do jogo. Enfim, Léo Jardim, já estou até com a camisa dele aqui, lindíssima. Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodrigues. Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Ryan, Verratti, Nuno Moreira. Para mim, esse é o time que vai entrar em campo. E para você, qual é a sua escalação? Lança aqui nos comentários para que a gente possa debater e falar muito mais sobre a nossa paixão. O Fluminense acionando a justiça para alegar ilegalidades ou desrespeito à legislação do Vasco da Gama no plano de recuperação judicial. O Fluminense alega que a proposta do Vasco desrespeita a legislação esportiva e empresarial. E, ao prever o deságio que o Vasco está prevendo na recuperação judicial, e, principalmente, quando esse deságio é aplicado a créditos reconhecidos pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF. Procurei
o Vasco para saber sobre esse pedido do Fluminense. E o que eu obtive em off foi o seguinte: olha, não nos surpreende, desde que, ou melhor, desde quando o Vasco assinou com o Maracanã, o Fluminense não gostou da postura do Flamengo na assinatura do contrato liberando datas para o Vasco. Já é uma guerra até para a semifinal da Copa do Brasil em dezembro. Mas eu ainda perguntei com quem eu conversei, falei, cara, mas o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, não é tão próximo a vocês aí do Vasco, ao Pedrinho, ao Alain Belaciano e a tantos outros da diretoria, jogavam pelada juntos. Amigos, negócios à parte. Faz parte da guerra de narrativas e, claro, de também jogar para a galera para dar uma satisfação. Fato é que os 2 jogos semifinais serão disputados no Maracanã, meio a meio, queira o Fluminense ou não, queira o presidente do Fluminense também ou não. Está assinado, é contrato. E em relação a esse pedido, a Justiça vai se manifestar nos próximos dias. Bom, amanhã tem a convocação da Seleção Brasileira. Eu alertei mais cedo no vídeo que fiz aqui no Café. 3 jogadores são selecionáveis, Rayan, Coutinho e PH. E o presidente Pedrinho hoje, no embarque da delegação no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, disse ao Digão, do podcast Cruz Maltino, aliás, estava acompanhando a live deles, parabéns pelo trabalho, estiveram lá desde meio-dia até que o Vasco embarcasse. E o Pedrinho falou, olha, vamos buscar uma solução caso algum jogador do Vasco seja convocado, mas também não podemos prejudicar o atleta. Pedrinho foi um atleta, ele sabe a importância que é jogar pela seleção brasileira ou pela seleção do seu país, porque o Cuesta é um jogador e o Andrés Gomes que podem ser chamados para a colombiana, o Puma para a uruguaia e todos desfalcariam o Vasco na data FIFA, cada um jogando longe pra caramba, e não voltariam a tempo de enfrentar o Fortaleza. E aí até a pergunta que foi feita pelo Digão é se o Vasco vai pedir adiamento, né, do seu jogo com o Fortaleza. Acho difícil o Vasco conseguir adiar o jogo, porque o calendário está muito apertado. Por exemplo, para se ter uma ideia, nesse mês de outubro, o Vasco tem o Fortaleza, as datas marcadas agora, 15, depois tem o Fluminense dia 20, na sequência tem o Bragantino 26. Ah, Fábio, então pode empurrar ali para a semana entre o 20 e o 26. Pode ser, desde que a CBF entenda que realmente o Vasco, com jogadores convocados para diversas seleções, ele está prejudicado. Vamos ver. Amanhã, inclusive, além da convocação, tem o anúncio do calendário, né, do futebol brasileiro, com muitas novidades, com menos datas de campeonatos estaduais. Final única, Copa do Brasil, será que isso vai vingar? Né? A Supercopa do Brasil abre o calendário nacional e a Copa do Brasil encerra. Tem o estadual começando um pouquinho antes, né? O brasileiro já vai começar de novo em março. Enfim, tudo isso e muito mais amanhã também será divulgado pela CBF. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias do Vasco da Gama. Tamo junto.